Boa noite. A graça e a paz. É bom estar de volta. Apesar de eu ainda estar de atestado, o médico me deu mais um mês por causa da adaptação à nova condição do coração. Tem uma série de novas condições que eu preciso me adaptar, né? Mas eu agradeço a Deus pelas orações, pelo cuidado, pela preocupação dos irmãos. E teve um momento nessa fase, lá no começo, que eu pensei que eu não teria mais essa oportunidade de estar aqui. Teve um momento que a situação piorou muito e aparentemente parece que começou a haver falência múltipla dos órgãos, os rins, pâncreas, coração, a febre, enfim, aquelas noites foram noites muito difíceis na UTI. Mas, como eu tenho dito, se tem uma pessoa medrosa, essa pessoa sou eu. E em todo o tempo, Deus me deu muita tranquilidade, muita calma, me deu muita paz. E cheguei a conversar com a minha esposa, dizer para ela que ela não se preocupasse, que não importa o que acontecesse, Deus estaria nos sustentando na vida e na morte. Porque essa é a verdade, né? Nós não temos controle sobre a vida. Eu fiz exames, todos eles há 6 meses. Eco, eletro, exame de sangue, esteira, estava tudo bem. E aí eu tive esse infarto fulminante. O médico disse que não era nem para chegar no hospital. E eu fiquei infartando durante 14 horas. Então, a minha sobrevivência não é explicada pela medicina. É a mão de Deus nos sustentando e tornando possível a gente estar aqui mais uma vez. E eu agradeço a Deus pelas orações, pela preocupação. Eu ainda tenho muita fraqueza, eu perdi 1/3 do coração, 50% da capacidade de bombeamento. E por isso a adaptação é mais difícil. A pressão está sempre 9/7, muito baixa, eu sinto indisposição, fraqueza. Mas decidi estar aqui com os irmãos pela saudade, pela vontade de voltar. Daqui para frente eu não sei como vai ser, mas eu espero em Deus que Deus me dê graça para continuar e me adaptar a essa nova condição. Então, muito obrigado pelas orações, pela paciência e pelo cuidado. Agradeço a Deus pela vida dos pastores Benjamin, os demais pastores que me auxiliaram na minha ausência, né? E vão continuar me ajudando, porque daqui para frente algumas coisas vão mudar em termos de adaptação. Eu não levantei naquela hora, porque toda vez que eu levanto eu tenho tontura, né? E aí roda, é uma sensação ruim. Voltei no médico, pedindo um reajuste dos medicamentos, ele deu uma reajustada, mas ainda não senti muita mudança. Mas ele me disse que a pressão precisa ficar baixa. Então eu tenho que tentar me adaptar até que essa condição melhore. Então orem por mim por isso. Eu vou fazer um novo exame dia 31, uma ressonância, porque eu tive dores em 2 dias, e ele precisa investigar de onde que vem essa dor, o que é essa dor, né? Então, ore por isso, para que Deus me dê graça nesses dias aí que tem sido bom por causa da graça de Deus, né? Hoje, eu queria conversar com vocês em 1 Timóteo capítulo 6. A minha voz também está bem fragilizada, desde que eu voltei ela não melhorou. E eu preciso investigar também o que é isso, porque eu perdi bastante potência da voz. Mas em 1 Timóteo, texto que você, por favor, pode abrir,
ele vai dizer que, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, que nós não trouxemos nada neste mundo, para este mundo não vamos levar nada. Por isso, se tivermos o que comer e o que vestir, estejamos contentes. E aí ele vai dizer também que, por causa de cobiça, a gente tem muitas dores e que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Uma das afirmações mais difíceis de serem compreendidas nas Escrituras, porque se a gente entender esse texto como ele diz, ele está dizendo que as guerras e tudo mais de males que existe no mundo tem a ver com o amor ao dinheiro. E a gente sabe que o dinheiro, ele é um caminho, é um meio para tudo, né? Você compra pessoas com dinheiro, infelizmente. Você compra crianças com dinheiro. Então, hoje a nossa conversa, porque a série é Papo Reto, conversas difíceis com Deus, a nossa conversa de hoje é a seguinte: por que nós temos tanta dificuldade com a nossa vida financeira, a nossa vida material? Por quê? E esse texto, esse diálogo com esse texto, é uma maneira de ouvir algumas respostas de Deus sobre isso, dizendo por que a sua vida material, financeira, traz tanto sofrimento e angústia para você. E eu gostaria de conversar então com você sobre isso. E o texto vai responder de uma forma interessante. Então, por que nós temos tanta dificuldade? Por que a nossa vida financeira abala tanto a nossa vida espiritual? Porque é verdade, a gente fica abalado espiritualmente por causa da nossa condição financeira. E ninguém está livre disso e dos problemas relacionados a isso. E aí a primeira coisa que o texto vai dizer, respondendo essa nossa conversa dura com Deus, é que nós temos muito sofrimento e abalo na nossa vida financeira, material, porque nós temos uma tendência de pensar que a espiritualidade, a vida espiritual, o andar com Deus, tem que trazer vantagens para a gente. Essa é uma das respostas do texto. Porque olha o que ele diz no versículo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade. Fonte de piedade aqui é a espiritualidade, tá? É a vida cristã, piedade. Ele diz assim, ó, de fato, a vida cristã é fonte de lucro. Só que os falsos pastores que estavam andando pelas igrejas, eles estavam dizendo o seguinte, que as pessoas piedosas vão prosperar. Conhece esse discurso? Pessoas espirituais prosperam. Esse discurso, ele é antigo. Ele já estava lá na igreja primitiva. E eles diziam isso, ó, se você é um bom cristão, se você anda com Deus, se você tem fé, você tem que prosperar. Você tem que prosperar. Esse é o discurso. E, infelizmente, essa é uma ideia que está incrustada no coração do crente. Todos nós, por sermos cristãos, achamos que Deus tem que nos tratar diferentes, que a gente tem que ter vantagem. Se não tem nenhuma vantagem, então para que ser cristão? Eu e você pensamos isso e vivemos sob essa perspectiva de que ser espiritual tem que ter vantagem, tem que ter algum lucro nesse negócio. E assim, é tão
comum esse pensamento, que eu queria até dar algumas ilustrações aqui para você. Por exemplo, você vai fazer o vestibular. Você estudou, mas você espera que você passe. Por quê? Porque eu sou cristão, porque eu sou filho de Deus, porque Deus é bom, e eu vou passar. Fala-se mentira. Você sai de casa para ir no médico. Você já começa a orar pela vaga. Lá o centro cheio de problemas, mas Deus vai dar um jeitinho. Ele vai me dar uma vaga. Esse é um negócio tão assim, né? Você no trabalho, tá lá, surgiu uma promoção, você já pensa assim, está no papo, eu sou crente, Deus vai me dar preferência. Nós temos essa ideia, né, de que eu não posso ficar doente, que eu não posso ter problemas financeiros, que as coisas têm que ficar bem porque eu sou crente. Então essa é a ideia que esses pseudos pastores estavam inculcando. Agora, tem 3 motivos, 3 razões, porque nós somos assim. A primeira, a nossa natureza pecaminosa. A Bíblia fala que Deus criou você com amor próprio, amor a si mesmo. Lá no Éden, isso era uma coisa boa. Lá no Éden, antes da queda, amor próprio era uma coisa boa e equilibrada. Mas por causa do pecado, o amor próprio se tornou em egocentrismo. Nós temos uma tendência de achar que nós merecemos o melhor desse mundo. Então nós queremos a melhor mulher, o melhor homem, o melhor emprego, a melhor roupa, o melhor carro, a melhor condição. Nós queremos o melhor e achamos que temos, lá no fundo, nós achamos que nós merecemos isso. Aí o que acontece? Quando você acha que você merece o melhor deste mundo, você faz tudo para ter as coisas melhores do mundo, você faz exercício físico, corre, faz atividade física para ter saúde, e você quase morre. Eu mereço ter saúde, afinal de contas eu cuido da minha vida, eu não mereço nada, eu não tenho controle sobre a vida. Está na nossa natureza. A segunda coisa que explica isso, essa natureza egoísta é terrível, tá? Nós ficamos profundamente frustrados quando as coisas não dão certo. Porque no fundo a gente fala assim, eu mereço, por que Deus não dá? Caramba! A segunda coisa é a nossa teologia comum. Porque nós temos um monte de textos bíblicos que parecem dizer que Deus vai nos abençoar de forma abundante. Ele vai suprir todas as vossas necessidades em glória. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pedi e dá-se-vos-á. Só que nós esquecemos que necessidade é necessidade. É aquilo que eu necessito para viver. Você precisa de um carro para viver? Você precisa de uma casa para viver? Você precisa de roupa de marca para viver? Não. Mas a gente acha que a Bíblia promete que Deus vai fazer eu viver abundantemente, tendo o melhor dos mundos, o melhor do mundo espiritual e o melhor deste mundo. E a gente tem essa tendência de uma teologia ruim. Nossa teologia é ruim, a Bíblia não promete isso. O terceiro motivo é a cultura. A cultura ocidental cria uma religião ocidental, um cristianismo ocidental. É um cristianismo que acredita que eu tenho que prosperar, e eu tenho que enriquecer, eu tenho que ficar bem. E Deus é um Deus que me dá prosperidade. Essa é a cultura ocidental. Desde que o protestantismo assumiu uma nova dimensão no mundo, com a Reforma e Lutero, tem sido assim. E
Então, se nós tivermos qualquer dificuldade física, financeira e material, nós achamos que Deus nos abandonou. Agora, você acha que é assim na cultura árabe? Você acha que os crentes, os convertidos árabes, que vivem numa cultura de opressão, de totalitarismo, de dificuldade, quando eles passam dificuldade financeira ou ficam doentes, eles ficam achando que Deus os abandonou? Não, porque eles esperam a dor e o sofrimento nesse mundo. Você acha que as pessoas que vivem em países onde há perseguição, acham que Deus os abandonou porque eles estão passando dificuldade e fome? Ou as crianças e famílias em algumas regiões da África pensam isso? Não, porque a cultura é diferente. Nós vivemos uma cultura que se a unha quebrar, você diz que Deus te abandonou. A minha unha, onde é que dá Deus? Porque nós temos essa tendência de achar que a espiritualidade, ela tem que trazer lucro. Eu tenho que ficar bem porque Deus, eu sou filho de Deus. Bom, o que nós esquecemos nessa equação? É de perguntar para Deus: qual é o maior anseio de Deus para a minha vida? Você já perguntou para Deus? Qual é o maior anseio de Deus para a sua vida? Se você não perguntou, eu vou responder, você tem ou não perguntado. O maior anseio de Deus para a sua vida é que você seja igual a Jesus. E, para fazer de você uma pessoa igual a Jesus, Deus vai administrar as suas bênçãos. O que significa administrar? Abrir e fechar as portas. Então, assim, não tem a ver mérito, não tem a ver questões de sorte, oportunidade, não. Tem a ver com o amor zeloso de Deus em fazer de você uma pessoa igual a Jesus, e Ele sabe que Ele vai ter que administrar na sua vida o sofrimento, os recursos, porque tem gente que quando tem demais, pode até perder a fé. Tem gente que quando tem demais, fica se achando um próprio rei, o próprio Deus. Acha que é tão bom, é tão espiritual, é tão santo, que Deus está abençoando. Não sei se você sabe disso, mas Jó acreditava nisso. Jó acreditava que ele era o mais rico do Oriente, porque ele era muito santo. Era isso que ele achava. Eu mereço as bênçãos que eu tenho. Eu mereço, eu sou digno de Deus me abençoar. Então, o primeiro problema, a primeira resposta de Deus é a tendência do nosso coração de transformar a espiritualidade num instrumento lucrativo. Eu tenho que ter vantagem porque eu sou crente. E aí você esquece que Deus está administrando a vida, a alegria e o sofrimento para me transformar em uma pessoa igual a Jesus. E se para que isso aconteça, Ele tem que permitir a dor e a privação, Ele vai fazer isso. E mesmo que você não entenda, a Bíblia diz que isso é uma expressão de profundo amor por você. Porque Ele está preparando você para ser uma pessoa que vai governar no mundo com Deus. E não tem coisa mais importante do que isso. Eu vou governar o mundo com Deus. Ele está me preparando para a eternidade, para eu governar o mundo com Ele. Então Ele está administrando, Ele permite a dor, o sofrimento, Ele permite a doença, Ele permite a tristeza, Ele permite a privação, Ele permite um monte de problemas para transformar você na pessoa que Ele deseja que você seja. Por quê? Porque há uma tendência no seu coração de achar que você tem que ser privilegiado em tudo. Nesse mundo, de fato, Deus vai tratar você de forma diferenciada, tá? A Bíblia diz isso,
que Deus trata os seus filhos de forma diferenciada, especial. E é por isso que eu sofro. Porque se o sofrimento faz bem para mim, Deus permite o sofrimento. É a mão de Deus controlando, abrindo e fechando portas. Os recursos, para que eu confie, descanse, creia. Mas isso me traz sofrimento, me traz um monte de problema. Fico desanimado, abatido. E aí ele tem que administrar, e enquanto ele permite essas coisas, ele vai falando ao seu coração: é para o seu bem, descanse em mim. A segunda resposta do texto é que nós acreditamos que a vida, no sentido pleno, depende da quantidade de coisas que a gente tem. Nós acreditamos nisso. Quem é a pessoa que vive bem? É a pessoa que tem coisas. Tem carro, tem dinheiro, tem saúde, tem posse. Nós realmente acreditamos que a vida, ela consiste na quantidade de bens que nós temos, quantidade de coisas que nós temos. Desculpa eu dizer, tá? Tem um monte de gente aqui que se acha inferior por causa da casa onde mora, por causa do carro que tem, por causa da roupa que veste. Como se o ser humano, a dignidade do ser humano, estivesse atrelada a bens. Agora você me pergunta: pastor, mas as pessoas nos tratam de forma, nos rejeitam, nos desprezam por causa dessas coisas? Elas fazem isso. Eu fui visitar uma igreja para fazer divulgação. Fui eu e um pastor. Ele era pastor, eu era um missionário. Não tinha formação teológica, não tinha nem formação do ginásio. E eu fui lá divulgar. Aí entrei naquela igreja enorme, não vou dizer o nome da igreja, né? O pastor me recebeu. Aí nós estávamos num corredor, esse amigo disse: eu sou o pastor fulano, esse aqui é o missionário. Ele me colocou entre o pastor, cumprimentou o pastor: vamos entrando. E eu falei assim: por quê? Porque as pessoas realmente tratam você, rejeitam você por causa da sua condição material, financeira. Agora, isso significa que você não tem valor? Não. Isso significa que essa pessoa é uma tosca, é um imbecil, é um idiota. É isso que significa. Porque um ser humano decente não avalia o outro por dinheiro, por roupa, por carro, por posição. Nunca faz isso. Então você não deve se sentir menosprezado, inferior, porque você está vivendo uma situação complicada, financeira, material. Você tem valor para Deus e valor intrínseco. Todo ser humano tem valor igual. Eu costumo dizer que tem 3 coisas que demonstram que nós somos iguais. Lembra disso? Eu já falei isso aqui. Eu vou ver se eu lembro as 3 coisas. Mas a primeira é a privada. Coisa mais terrível é um ser humano se decompondo na privada. Assim, aí você fala assim: gente, eu não sou nada. Olha aí, ó. Eu estou aqui, eu sou quase a mesma coisa. Um monte de excremento. Você sabia que o Papa também usa a privada? Sabia disso? O seu ídolo, seja ele homem ou mulher, ele faz esse negócio? Pois é, o que é o ser humano? Segunda coisa que mostra que você não é nada, é o leito do hospital. O leito, a cama. Né? Eu estou firme, forte, bonito, né? Bonito, forte, firme. Daqui a pouco eu estou lá com uma jovem de 26 anos me limpando, porque eu não posso ir no banheiro. Ou seja, a minha nudez se tornou de propriedade pública no hospital. Não pertence mais a mim. O que eu sou? Nada. Nada. Está lá, um homem de 62 anos,
sendo limpada na fralda por uma menina de 26 anos. Que constrangimento. Né? Não posso tomar banho, aí vem lá, limpa tudo. O que você é? Nada. Terceira coisa que diz que você não é nada, é o caixão. Então, meu amigo, acredite, o texto diz assim, é curioso, nós não trouxemos nada deste mundo e não vamos levar nada. Sabe por que Paulo está dizendo isso? Está dizendo, você não é dono de nada, tudo que você tem é provisório. Seu filho não te pertence, sua casa não te pertence, o seu trabalho não te pertence, sua saúde não te pertence, seu cartão não te pertence, o dinheiro que você tem no banco, você não é dono de nada, você não veio com nada neste mundo e não vai levar nada, porque nada que é essencial para a vida tem a ver com o que Deus fez naturalmente em você. Você nasceu com tudo que você precisa para viver, e o resto Deus vai cuidar. O texto diz, você não tem posse de nada. Qual que é o nosso problema? Nosso problema é achar que a vida, o sentido da vida plena, tem a ver com possuir, ter coisas. Então, assim, tem gente que fica a vida inteira dizendo assim para ela, quando eu chegar lá e tiver a minha casa, aí eu vou descansar, aí eu vou relaxar. Quando eu comprar o carro, quando eu tiver lá uns 500 mil na poupança, 1 milhão, aí a vida vai começar. Até lá, a gente acha que a vida depende das coisas que você tem. Qualquer pessoa que dependa de relacionamento, pessoas, dinheiro, casa, carro, objetos, posse, para ser feliz, vai ser uma pessoa infeliz por resto da vida. Porque você não é dono de nada. Você está aqui agora e sabe Deus até quando. Eu achei que eu nunca mais ia fazer isso aqui, pregar. Achei que ia fazer. E o meu médico disse para mim, para cá, que era para eu não estar aqui mesmo. A artéria principal do coração teve bloqueio total. Ele disse, eu não entendo como você conseguiu chegar no hospital e não entendo como é que você conseguiu passar 14 horas infartando. Eu falei, eu também não, é Deus, né? É Deus. Deus. E aí, Paulo vai dizer no versículo 8, então olha, você não veio com nada, você não vai levar nada, você não é dono de nada, você não tem nada, a terra, o mundo, a sua plenitude, tudo que nela há, pertence a Deus. Então, tendo sustento e com que se vestir, estejamos contentes. Qual que é a declaração bíblica de contentamento? É ser capaz de viver contente, tendo o que vestir e o sustento. Isso aqui, a ideia é um trabalho, condições para comer e para morar. É isso aqui. Você precisa de um lugar para morar, de um prato de comida e de roupa, para você ser uma pessoa contente, feliz. Você não precisa de mais nada. Agora, quem aqui de nós aqui acredita nisso? Mas a gente não acredita, a gente fica sofrendo o tempo inteiro, porque não tem isso, não tem aquilo. E olha, eu não estou dizendo que você não tem que ter desejo de ter as coisas, tá? E nem que você não tenha que trabalhar para ter as coisas. E nem que você não tenha que ser previdente. Faça de tudo que você puder para viver o melhor possível. Mas lembre-se, não coloque como condição para a sua vida feliz e realizada, ter coisas. O nosso problema é que a gente acha que a vida consiste na quantidade de bens que a gente tem. Jesus disse isso em Lucas. Ele disse assim, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, Lucas 12:15. Porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Não é isso que vai fazer você uma pessoa feliz. Gente rica se mata. Gente rica tem depressão. Gente rica vive o inferno também. Não é o dinheiro. Não é a condição material.
Mas nós achamos que, se eu não tiver essas coisas, eu não vou ser feliz. Gente, eu tenho 3 filhos, e criei os meus filhos até os 10 anos de idade, sem carro, todos eles usaram fralda de pano, tudo que a gente fazia era de ônibus. A primeira casa que eu vivi era uma meia água atrás da igreja, que ela transpirava toda noite, né? A casa, durante a noite, ia ficar pingando na cama, nos móveis. Transpirava a casa, era um negócio maravilhoso. A Bíblia fala, eu não dependo dessas coisas para ser feliz. Eu preciso viver com contentamento. Você precisa acreditar que Cristo é suficiente para você. É óbvio, meus irmãos, que se você não tivesse nada nessa vida, se estivesse numa pendura, problemas financeiros, passando dificuldade, e você não tivesse Cristo, a vida seria uma desgraça insuperável. Mas eu posso não ter nada e ser feliz se eu tiver Jesus. Se eu tiver Jesus, Ele é a razão da minha alegria todos os dias. Eu falei para cá, o que eu aprendi com mais essa luta, né? Não aprendi nada. Deus só confirmou o que eu sei. Sabe o que eu sei? É que se eu enfrentasse essa situação sem Deus, eu enlouqueceria. Mas eu enfrentei essa situação sabendo que Deus estava no controle e que se eu vivesse ou morresse, a minha vida estava segura e resolvida. E olha, eu vou dizer para você, não foi fácil, porque quando os meus órgãos começaram a apresentar falência e os médicos começaram a falar em fazer hemodiálise, eu fiquei pensando, meu pai do céu, eu vi quanto o Benjamin sofreu fazendo hemodiálise, falei, eu vou ter que fazer esse negócio. E aí eu chamei a Cá e falei, prepara o seu coração, mas fique em paz, eu vou lutar com a graça de Deus, seja o que acontecer. Porque Deus, eu tenho medo, eu sou um cara medroso, mas Deus vai me dar graça. E aí, a Bíblia, ela nos ensina que contentamento não é uma coisa natural. Não é mesmo. Paulo ele vai dizer em Filipenses, e se você quiser registrar esse texto na Bíblia, na sua Bíblia, além desse que eu acabei de ler, de Timóteo, Filipenses 4, de 11 a 13, Paulo diz assim, digo isto, não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado como ser honrado. Em tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto na fartura como na fome. Assim, da abundância como escassez. Ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo diz aqui, você tem que aprender a lição do contentamento. Aprender a viver contente com o que você tem. A felicidade não está no futuro e numa condição melhor. A vida abundante começa aqui e agora. Lute, trabalhe, dê duro, faça o que você puder, mas lembre-se, não coloque seu coração nessas coisas. Você não tem posse de nada, você não é dono de nada, e você não tem segurança de nada. Durante a pandemia, eu peguei Uber com um dono de um hotel aqui nessa estrada que vai para a chácara, e o cara era dono de um hotel ali durante acho que 18 anos. E aí durante a pandemia, ninguém mais procurava hotel, e ainda fizeram uma estrada paralela ali, que impediu o acesso ao hotel. Então o cara entrou em falência. Aí estava agora trabalhando no Uber. O cara viveu uma vida tranquila durante 18 anos. Aí durante a pandemia, por causa disso, os clientes começaram a faltar, começou a entrar em dívida, teve que vender para poder sobreviver. A gente não é dono de nada. Quem está bem hoje, pode não estar bem amanhã. A vida é assim. Então, lembre-se disso.
Você sofre muito porque na sua cabeça você acha que a vida boa, ela tem que ter coisas. Você tem que ser dono das coisas. Tem que ter. Não tem. Nem mesmo a saúde. Nem mesmo a saúde. Eu vou sempre lutar para ter uma vida saudável. O médico me liberou para ir para a academia. Eu já estou indo. Mas é assim, eu não posso passar de 115 batimentos. Você anda, o batimento cardíaco vai para 115. Aí como é que você faz? Aí você pega lá os ferros, faz 2, 3, olha e vê se está lá. Tem que manter 115 batimentos. É a vida. Estou lá. Você não é dono de nada. Você não tem posse de nada. Você não é dono dos seus filhos. Ame os seus filhos, mas não idolatre. Ame seu casamento, mas não idolatre. Ame o que você quiser, mas não idolatre. Porque você não é dono de nada. Da sua saúde, dos seus filhos, do seu futuro. Você não é dono de nada. Mas nós sofremos por causa disso. E por último, Paulo vai dizer que nós temos muito problema na nossa vida financeira e material, porque nós colocamos o nosso coração nessas coisas. Lembra que Jesus disse? Onde estiver o vosso tesouro, estará o seu coração. Se o seu tesouro é o seu filho, a sua saúde, seja lá o que for, o seu coração idólatra vai grudar nessas coisas. E olha que interessante, ele diz assim, os que querem ficar ricos, os que desejam ficar ricos, caem em muita tentação, cilada, e muitas concupiscências insensatas. Versículo 9 eu estou, 1 Timóteo 6. Os quais se afogam os homens na ruína, na perdição, na desgraça. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nesta cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Vejam que linguagem pesada, a ruína, a perdição, dores, naufrágio, tentação, cilada, é isso que faz com que haja tanto sofrimento, tanto problema, porque nós colocamos o coração, queremos privilégios, colocamos o coração nessas coisas. Lucas 12, 34, porque onde está o vosso tesouro, estará o vosso coração. E aí, qual que é o problema? É você ter essa perspectiva da vida. Essa perspectiva, qual que é a perspectiva? Insatisfação, uma série de problemas. E aí o texto ele vai nos dar sinais que vão surgir na nossa vida como prova de que a gente vive sob essa perspectiva do apego, de querer privilégios, de colocar o coração nas coisas. O texto vai nos dar sinais, e eu quero dar 5 sinais aqui para você se avaliar, que o texto oferece. Primeiro sinal, pessoas que sofrem com a sua vida financeira, material, é porque estão sempre querendo mais e mais, são eternos insatisfeitos. O texto usa a palavra, aqueles que desejam, que querem, é um desejo de ser rico, um desejo que o controla. Aqueles que querem ser ricos, pessoas que querem sempre mais, vão ter muito problema na vida. Paulo diz, aprenda, preste atenção, aprenda a viver contente com o que você tem. Porque se você não viver contente com o que você tem, você vai ser controlado pelo seu coração. E o nosso coração é assim. Você tem uma coisa boa agora, você vai querer uma coisa melhor. Nós somos assim. Achamos que temos direito. Segunda coisa que o texto diz: pessoas que colocam o coração nas coisas, que têm esse sentimento de que precisam ter coisas, estão sempre envolvidas em tentações e ciladas, principalmente ciladas financeiras. Ele diz, essas pessoas caem em muitas tentações, ciladas.
Eu lembro da história de um irmãozinho aqui da igreja que caiu num golpe de um salafrário aí. E assim, eu fiquei com muita pena dele, mas é impressionante que a pessoa que deu o golpe nele ofereceu vantagens. Olha, eu vou precisar disso aqui, mas se você me der, você vai ter isso, 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 isso. Ele foi lá e deu. Cara, ó. Pessoas que têm amor ao dinheiro estão sempre enroladas. Cartão de crédito, dívidas, está sempre em tentação. Meu irmão, a Bíblia ensina uma lição para a gente aqui. Diz assim, ó, tendo que comer, que vestir, esteja contente. Pare de ficar insatisfeito com a vida. Pare. Você só precisa de uma casa e de comida para viver feliz. Então aprenda, eu não preciso de mais nada para ser feliz. Para ter vida abundante, o que eu tenho é suficiente. Por quê? Porque o que eu tenho me dá muito prazer? Não, porque o que eu tenho com Jesus. É por isso. O que eu tenho com Jesus. Sou grato. Ele controla a minha vida e me dá o que eu preciso. E às vezes eu passo dificuldades, e às vezes eu até passo fome. Eu já passei fome na vida, mesmo como cristão. Esse negócio que o justo não vai mendigar um pão, eu sempre fui uma pessoa muito crente, pelo menos comprometida, desde que eu me converti. E eu já passei dificuldades. Teve dia que era arroz e salada de cebola. Eu pedi para cá me fazer uma salada de cebola esses dias. Eu estava com vontade de comer arroz e salada de cebola. Uma vontade esquisita, né? Ela falou, está lembrando os velhos tempos? Eu falei, estou. Era arroz, um ovinho e salada de cebola. Que delícia. Que delícia. Cuidado. Sabe, pessoas insatisfeitas não podem ter cartão de crédito. Aliás, não podem ter crédito. Que se tiver crédito vai usar mal. Não pode. Não pode ter dinheirinho sobrando. Porque vai sempre ter alguma coisinha para comprar. Aprenda a viver com o seu orçamento. A Bíblia diz isso. Pessoas que estão sempre enciladas é porque ainda não aprenderam a lição do contentamento. Então, não faça empréstimos que você não pode pagar. Não assuma dívidas que você não pode pagar. Terceiro, está sempre lutando contra desejos lícitos e ilícitos. Diz assim, cai em muitas concupiscências. Está sempre desejando coisas. Sempre desejando coisas. E sofrendo porque não pode ter o que deseja. Olha, eu não sou, volto a dizer, eu não sou masoquista e eu não sou besta. Eu trabalho e eu gostaria de ganhar muito mais dinheiro do que eu ganho. Eu gostaria de ter um futuro tranquilo, aposentadoria tranquila. Então, assim, eu não estou falando que você não tem que ser previdente, nada disso. E nem querer ter boas coisas. Mas, esse texto diz assim, olha, enquanto você tiver controle do dinheiro, você pode ter desejos. Agora, se você não tem controle, peça a Deus graça para não ficar com esses desejos tão intensos, porque eles vão te destruir. Pessoas que colocam o dinheiro em coisas, elas vão estar sempre sofrendo, porque elas vão estar sempre desejando e sempre frustradas. Tá no texto, né? 4, estão sempre com problemas espirituais, estão sempre desanimadas. Diz o texto que desviaram da fé, são tentadas a ficar abatidas, desanimadas. Por quê? Porque Deus não me dá. Por que Deus não me dá? Por que Deus não me dá? Porque Deus conhece o seu coração. Deus está trabalhando na sua vida. Você é uma pessoa que Deus precisa ensinar a viver contente com o que tem. É por isso. E aí ele fala, olha, para de ficar abatido, abatida, desanimada, por causa desses problemas. Deus está te ensinando. Deus ama você, aprenda a ficar feliz com o que você tem. Deus está no controle da sua vida, Ele nunca te abandonou, nunca, nunca. Último, 5,
essa pessoa está sempre sofrendo, sempre frustrada. Ele vai usar a expressão cai em ruína, em desgraça. Essas pessoas estão sempre tristes, estão sempre abatidas, estão sempre com uma palavra de reclamação em relação à sua condição. Sofrimento, sofrem. E aí o texto termina dizendo assim, ó: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por que que esses males descritos aqui aparecem na nossa vida? Porque nós amamos o dinheiro. Nosso coração está no dinheiro. Então assim, a Bíblia diz, eu tenho que aprender a viver contente. Eu colocaria mais uma coisa aqui. Pessoas que têm amor ao dinheiro são avarentas. Não são generosas, não dão oferta, não dão dízimo, porque o coração delas está no dinheiro. Pessoas que não têm amor ao dinheiro, elas são liberais. Eu dou, inclusive, do que eu não posso, do que eu não tenho. Do que eu não tenho, do que vai faltar para mim, eu dou. Meu coração não está nessas coisas. Agora, eu não faço isso com tanta facilidade como eu estou falando aqui. Algumas vezes eu tenho que orar e falar, Senhor, eu não queria dar não, mas eu sei que isso é uma inclinação má do meu coração, me ajuda a lidar com isso, a ser generoso. Eu não quero ser essa pessoa egoísta que eu tenho tendência de ser, porque eu tenho tendência de ser. Aliás, cada um de nós aqui. Então, a conversa difícil com Deus sobre por que eu sofro tanto é por causa disso. E qual que é a lição, a maior lição desse texto? Paulo está falando para a gente convertida. Você tem Jesus, Jesus é o Senhor da sua vida, Ele te ama, Ele te protege, Ele está com você. Você só está vivo porque a mão dele te sustenta, te cobre e cuida de você o tempo inteiro. Todas as coisas estão cooperando para o seu bem. Então, tendo que vestir o que comer, seja contente. Pare de ficar reclamando. Sonhe, mas não deixe os desejos controlar o seu coração. Peça a Deus para não ficar frustrado e triste, porque você não tem coisas das quais você não depende para viver feliz. Esse dia eu estava conversando com a minha esposa, né? Falei, Carmen, se eu morresse agora, como é que ia ser, hein? Você ia viver com um salário mínimo. A minha aposentadoria do INSS é um salário mínimo. Ela falou assim, eu ia vender essa casa aqui, que a gente está pagando, né? Falta só 13 anos, 12 anos. Ia vender essa casa, ia comprar um apartamento pequenininho, ia tentar viver com um pequeno rendimento e depender dos filhos. Eu falei, meu Deus, que condição triste, mas é isso aí. Se fosse assim, se for isso, ela teria que viver feliz, porque eu não devo depender de nenhuma condição para viver feliz. E aí, olha só, eu vou dar um conselho para você. Acerte essa situação com Deus. Porque vai ter momentos na vida que, por mais que você tenha amigos, gente que te ama e que valoriza você, vai ser só você e Deus. Mais uma vez eu vi isso na UTI. Ali na hora da morte, é só você e Deus. Só você e Deus. E aí eu dei graças a Deus, falei, Senhor, obrigado porque eu tenho aprendido a valorizar a comunhão contigo. Obrigado pela certeza que eu tenho de que a minha vida está resolvida. Obrigado, meu Deus, porque nesse momento de aflição e de medo e de incerteza, eu posso ter paz. O Senhor está comigo. Não preciso temer nem a morte, nem a dor, nem a pior condição física possível, porque o Senhor está comigo. Essas horas, meu amigo, é só você e Deus. Benjamin enfrentou isso lá no hospital, né? É só você e Deus. E que bom
é nessa hora você estar em paz com Deus. O Senhor está comigo, minha vida está resolvida. Vamos orar? Desafio para você é sair daqui dizendo: Senhor, em nome de Jesus, eu vou andar com o Senhor, e eu quero viver de tal maneira que eu quero aprender que a razão do meu contentamento é ter o Senhor. Eu não preciso de mais nada. O Senhor é suficiente, o Senhor me basta, a tua graça me basta. E eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso enfrentar a dor, o sofrimento, a privação, as dificuldades, a fome, a perseguição, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. O desafio é: vá ao Senhor, coloque o seu coração diante do Senhor, diga para Ele: eu sou fraco, eu sou egoísta, eu sou isso mesmo, eu tenho dificuldade, mas eu quero aprender a viver feliz com o Senhor e ser grato com o que eu tenho. Não quero reclamar, não quero murmurar, não quero deixar o meu coração achar que eu tenho direito, que eu mereço. Eu não mereço nada, eu mereço é o inferno. Eu estou aqui e sou o que sou pela graça do Senhor. Vamos orar. Seja bendito o teu nome para sempre. Obrigado porque o Senhor está conosco, e o Espírito do Senhor fala conosco. O Senhor sabe que esse é o nosso sofrimento constante. A gente é aficionado em posse, em coisas, e a tua palavra é clara: eu não trouxe nada, não levarei nada, tudo que eu tenho é provisório, porque de fato a posse permanente eu tenho em Jesus. Eu sou herdeiro do mundo, com Cristo eu sou herdeiro de todas as coisas, mas nesse mundo Ele me prepara para eu herdar a abundância das promessas dEle na eternidade. Então, Senhor, que o Espírito do Senhor, a unção do Senhor esteja sobre mim, sobre cada um de nós, que a gente saia daqui mais uma vez consagrando nossa vida, nos humilhando, declarando ao Senhor que nós sabemos que a gente tem dificuldade, a gente sofre, a gente fica abatido, desanimado, porque a gente não tem isso, não tem aquilo, porque a gente quer uma condição melhor, a gente quer facilidades, e o nosso coração exige essas coisas. Nós pedimos perdão ao Senhor, e obrigado porque nós temos um patrimônio eterno, inabalável, que não morre, que não perece, que o ladrão não rouba, que a traça e a ferrugem não destrói, e que ninguém pode tirar, que é o Senhor, a razão da nossa alegria, da nossa paz. Seja bendito o teu nome, Senhor, e dá-nos graça para vivermos contentes com o que temos. Queremos encontrar o Senhor em cada momento de aflição, de privação, de dor, e nos alegrarmos no Senhor, no cuidado e no amor eterno do Senhor sobre nós e por nós. Nos ajuda. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor, as consolações do Espírito sejam conosco agora e sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos. Que Deus te dê uma semana abençoada. E se puder ainda, por graça, lembre-se de orar por mim.